Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus é aquele que tem, na verdade, o poder, tanto no céu quanto na terra, e não apenas o poder. Ele tem todo o poder. Ele pode realmente todas as coisas. E eu estou destacando esse versículo justamente para dizer a você que esse Jesus, ele é poderoso para agir na sua vida e mudar o que precisa mudar, transformar o que precisa ser transformado. Jesus tem esse poder, ele pode mudar a tua história. Jesus, quando esteve entre nós, ele realizou muitos milagres, ele fez coisas extraordinárias, e ele continua o mesmo. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então ele continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade, e ele pode agir na sua vida e mudar o que precisa mudar. Quando eu estou falando que Jesus pode mudar alguma coisa na sua vida, eu estou falando das coisas ruins. Eu estou falando dos problemas, das dificuldades que ele pode mudar, que ele pode transformar. Eu estou falando, inclusive, dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, que ele pode transformar. Ele pode transformar o grande pecador, aquele que está hoje amarrado pelos pecados, pelo mal, e ele pode desamarrar, desatar, mudar completamente a vida, mudar completamente a história desta pessoa. Jesus pode fazer isso na sua vida. Ele pode te libertar das drogas, ele pode te libertar do vício, do cigarro, do fumo, ele pode te libertar de todo o mal, porque ele é um Senhor Todo-Poderoso. A ele é dado todo o poder e toda a glória, tanto no céu quanto na terra. Ele já provou isso. Quando Jesus esteve aqui, ele realizou muitos milagres, e eu quero compartilhar com vocês o primeiro milagre que Jesus realizou quando ele começou o seu ministério. Esse milagre Jesus realizou em um casamento. Foi lá nas bodas de Caná da Galileia. Eu digo para você, a coisa mais certa que aquele casal fez foi convidar Jesus para o casamento deles. Olha, tem muitas pessoas que elas se preocupam em convidar tanta gente, mas elas se esquecem de convidar o principal. Se esquecem de convidar Jesus. A gente tem que trazer Jesus para a nossa vida, a gente tem que trazer Jesus para dentro do nosso casamento, e não só apenas para a festa, para a comemoração, para a cerimônia, mas para o resto da vida. E a presença de Jesus num casamento, a presença de Jesus na vida de uma família faz diferença. Talvez você que me ouve pode até estar passando por situações difíceis na sua família, justamente no seu casamento. Eu quero dizer para você que Jesus é poderoso para entrar na tua casa, para entrar na tua família e para fazer uma revolução, para mudar a coisa da água para o vinho. Voltando à história, você sabe, eles convidaram Jesus para o seu casamento. E quando eles estavam na festa, todos lá, felizes, participando daquela comemoração, de repente acabou o vinho. Mas eu volto a dizer,
casal tinha convidado Jesus, Jesus estava presente. E a presença de Jesus faz diferença, é justamente quando falta o vinho, é justamente quando o problema vem, é justamente quando a dificuldade vem, que Jesus se manifesta e mostra a sua grande importância. Jesus estava presente naquele lugar, acabou o vinho, e ele então realizou o primeiro dos seus milagres. Foram muitos os milagres que Jesus realizou, mas o primeiro foi esse. Ele mandou encher os cântaros de água. Água é água, vinho é outra coisa. Mas Jesus mandou encher os cântaros de água. E os homens obedeceram e encheram o cântaro de água, os cântaros de água. E depois Jesus mandou pegar, e a água havia se transformado em vinho. Isso significa que Jesus tem o poder de transformar água em vinho. Água é água, vinho é vinho, mas Jesus pode transformar água em vinho, vinho em água, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Basta uma palavra sua, basta um gesto seu, e tudo lhe obedece. Tudo acontece da forma como Ele quer. Talvez você que me ouve também esteja precisando de uma mudança radical na sua vida. Talvez você esteja precisando de uma transformação de água em vinho. Pois eu te digo, Jesus é aquele que tem esse poder. Se você deixar, se você abrir o seu coração, se você entregar a sua vida a esse Senhor Jesus, Ele vai pegar a sua vida e Ele vai transformar você numa nova pessoa. Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar a sua vida. Em Cristo há a mudança, a transformação. Olha, quando uma pessoa se volta realmente para Deus, a sua vida muda da água para o vinho, porque é Jesus quem faz esse milagre, essa operação. Eu estou lembrando do profeta Isaías, antes de se tornar o profeta Isaías. Ele era um homem pecador, era um homem de lábios impuros, era um homem que vivia no meio de uma sociedade impura, estava acostumado a uma vida errada, mas um dia ele estava no templo e de repente ele viu a glória de Deus, o Shekinah de Deus, e entrou no templo onde ele estava, e a Bíblia diz que o lugar se encheu de uma névoa, de uma fumaça, e Isaías viu o trono de Deus, e ele viu Deus assentado no seu trono, e viu também serafins, que são anjos, que voavam por sobre o trono de Deus, e esses anjos proclamavam a santidade de Deus. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías diz que com duas asas eles voavam, com duas eles cobriam seus pés, e com duas eles cobriam o seu rosto. Tudo isso em reverência àquele que estava assentado no trono, que é Deus, e eles exaltavam a santidade de Deus. E enquanto Isaías ouvia aqueles serafins proclamando a santidade de Deus, dizendo que Deus era santo, Isaías descobriu os seus erros, Isaías descobriu os seus pecados, Isaías percebia que ele não era um homem justo, pelo contrário, ele era um grande pecador. Ele disse: ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem injusto, e eu habito no meio de um povo injusto, e os meus olhos
viram o rei, o Senhor dos exércitos. E ele pensou que ia morrer mesmo, diante da santidade de Deus, da glória de Deus. Mas foi aí que Deus agiu para transformar a vida do Isaías. Um dos serafins pegou uma brasa viva que havia do lado do trono de Deus, voou até onde Isaías estava e queimou os lábios de Isaías e o purificou. Isaías foi transformado da água para o vinho. Isaías foi purificado pelo poder de Deus. Essa mesma purificação, essa mesma transformação é que eu estou dizendo a você que Jesus é poderoso para fazer na sua vida. Talvez você esteja também com seus lábios impuros. Talvez você esteja também vivendo no meio de pessoas impuras. O que você fala? O que você pensa? Como você tem vivido a sua vida? De repente, existem muitas coisas na sua vida, no seu comportamento, que precisa de mudança, de transformação. E Jesus pode fazer essa transformação na sua vida. A gente ouve as pessoas dizendo aí fora: pau que nasce torto, morre torto. Esse é o pensamento que o diabo quer que você tenha. Que não existe jeito, que os erros que você tem são erros permanentes, que nem Deus pode transformar a sua vida e fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu quero dizer que esse é o pensamento do diabo, mas na verdade Jesus pode transformar água em vinho, sim. Ele pode pegar esse pau que nasceu torto e transformá-lo. Jesus é poderoso para transformar tudo. A Bíblia diz que Jesus ele pode transformar um deserto numa terra frutífera, assim como um deserto uma terra frutífera num deserto. Olha, se Jesus quisesse, ele secaria o rio Amazonas, transformaria a grande floresta amazônica num grande deserto. Assim como, se ele quisesse, ele poderia transformar o grande deserto do Saara numa Amazônia, numa grande floresta, porque ele tem esse poder. E assim como ele tem esse poder para agir na natureza, para mudar